Imagine um navio repleto de africanos nos mares do Caribe em pleno século XVIII. Invadido em alto mar, o navio de negreiro passa a ser pirata. Após vagar pela costa das Américas, acontece um naufrágio. Parece roteiro de cinema, não é? Mas essa história é real. Vamos te contar mais sobre sua fascinante história neste vídeo, mas antes de continuar, é importantíssimo que você curta esse vídeo e se inscreva no canal Coisa de Curioso para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Já deixou seu like e se inscreveu no canal? Então vamos lá! Os habitantes da Nova Inglaterra adoram um bom mistério, especialmente no que se refere à rica história marítima da região. Por isso não é surpresa que o naufrágio do Uidagali tenha fornecido a gerações de Yankees curiosos lendas e conhecimentos intermináveis. O navio pirata Uidagali afundou na costa de Cape Cod, na noite de 26 de abril de 1717, levando inúmeros marinheiros a refletir sobre os mistérios desse naufrágio. Eles se perguntaram: onde estava o túmulo aquático do navio? E quanto tesouro havia realmente em seu poder? Mas essas perguntas ficariam sem resposta pelos próximos 260 anos, com histórias inspiradoras para esperançosos caçadores de tesouros, até que o explorador subaquático Belry Clifford encontrou os restos do navio em 1984. Foi uma descoberta monumental, e mais de 30 anos após sua descoberta, o Uidagali, também conhecido simplesmente como Uidá, continua sendo o único naufrágio pirata totalmente autenticado e positivamente identificado já recuperado. O Uidá começou a atuar em 1715 e foi construído com a melhor tecnologia então disponível, o que o fazia especialmente rápido para sua época. Como todos os navios negreiros daquele tempo, o Uidá também carregava um arsenal de armas destinadas à defesa e contra-ataques de piratas. O aparato de defesa não foi suficiente, no entanto, para que o Uidá resistisse às investidas de Sam Bellamy, talvez o pirata britânico mais bem-sucedido do século XVIII, que aterrorizou com sua tripulação os mares do Caribe. Em 1716, o Uidá deixou o Porto Livre de Uidá, na África Ocidental, para dar início àquela que seria sua última viagem como navio negreiro. Após deixar 312 africanos escravizados nos mercados de escravos na Jamaica, então colônia britânica, o navio começou sua viagem de retorno pelo Caribe em direção à Inglaterra. Ao passar pelas Bahamas, o navio começou a ser perseguido por Sam Bellamy. Depois de 3 dias de fuga e perseguição, o capitão Lawrence Prince se rendeu. Bellamy e sua tripulação rapidamente transformaram o Uidá em um navio pirata, se desfazendo de todas as partes da embarcação destinadas ao transporte de escravos. Além disso, o navio ganhou um número extra de 10 canhões, além dos 18 que já possuía. Mas a alegria de Bellamy com a nova estrela de sua frota não duraria muito. No dia 26 de abril de 1717, ao passar pela costa nordeste da América do Norte, o Uidá não resistiu a uma grande tormenta e afundou com um tesouro estimado em 4,5 toneladas de ouro e prata no porão que antes carregava africanos escravizados. Dos 146 homens que estavam a bordo do Uidá naquela noite, apenas 2 se salvaram. Acredita-se que o navio de Bellamy continha o tesouro de 53 outros navios, e à medida que se espalhava a notícia sobre a fortuna perdida do Uidá, as pessoas afluíam à praia e às águas. Pouco depois do navio afundar, o governador colonial Samuel Chute despachou o cartógrafo Cyprian Soltaq para recuperar qualquer tesouro perdido para a coroa. Mais tarde, ele relatou ter encontrado pelo menos 200 homens de vários lugares a 32 quilômetros de distância, saqueando o naufrágio pirata que chegou à costa quando ele virou de cabeça para baixo. E que tipo de saque poderia estar disponível? De acordo com um dos sobreviventes, o Uidagali continha 180 sacos de ouro e prata que a tripulação dividiu igualmente entre si. Ao longo dos próximos 2 séculos e meio, a mística em torno do Uidá continuou a aumentar. Mas onde estava o navio afundado? Será que ainda havia algum tesouro lá dentro? Será que o navio e seu saque ainda seriam recuperados? Essa fortuna ainda estaria embaixo d'água, não fossem as expedições do caçador de tesouros Belry Clifford, que depois de 6 anos de buscas, encontrou o sino com a inscrição de Uidagali 1716. O objeto foi a pista que faltava para que os vestígios do navio e do tesouro fossem encontrados e restaurados. Para Clifford, a caça ao Uidá revelou-se muito intrigante para resistir.
Fascinado pela história desde a infância, ele estava convencido de que ele poderia ser encontrado. Mas nem todos estavam tão otimistas e o arqueólogo resistiu aos céticos e aos críticos, que acreditavam que o navio era tão esquivo quanto os piratas que outrora navegaram nas águas do Atlântico. Em março de 1984, o jornal O Yankee publicou um perfil de Clifford, que testou sua determinação em descobrir os destroços. Poucos meses depois do aparecimento da história original, o trabalho árduo de Clifford valeu a pena quando ele desenterrou o famoso navio pirata em águas com até 9 metros de profundidade. Nas 3 décadas desde a descoberta, Clifford e sua equipe recuperaram mais de 200 mil artefatos do navio, incluindo moedas, canhões, armas artesanais e até um osso de perna humano. Juntos, eles contam uma história fascinante sobre o que um pirata médio do início do século XVIII vestia e como ele lutava. Talvez o item mais interessante para os historiadores tenha sido o sino do navio, recuperado no outono de 1985. Inscrito com Deu Idagali 1716, serve como prova definitiva da identidade e autenticidade do navio. Agora o público pode apreciar a descoberta de Clifford. No verão de 2016, o explorador abriu o Idapirate Museum em West Yarmouth, Massachusetts, o único museu do mundo que apresenta tesouros autenticados de navios piratas. Um memorial de 12 mil metros quadrados ao antigo navio, que também inclui uma réplica em tamanho real do Idagali original. E aí, gostou? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Coisa de Curioso para ficar por dentro de mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!